Começando aqui. Agora sim. Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos aqui reunidos hoje numa banca de conclusão, de análise do trabalho de conclusão de curso de Ana Beatriz de Azevedo Gomes, trabalho este que é intitulado Ouro de Sangue, análise sobre os avanços do extrativismo do garimpo ilegal em terras indígenas à luz da criminologia verde, contando com as ilustres presenças como integrantes da banca da professora Marise Costa, professor Ângelo Menezes, e agora, Beatriz, você tem a palavra para, no tempo regimental, fazer a sua defesa. Ok, muito obrigada a todos, boa tarde à minha banca, à minha família e meus amigos que estão presentes, fazendo parte desse encerramento do ciclo, né? Então vamos começar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão. Como o professor já disse, o título é Ouro de Sangue, uma análise sobre os avanços do extrativismo ilegal em terras indígenas à luz da criminologia verde, e teve como orientador o professor Morto. Vou passar. O meu sumário, ele basicamente vai seguir a ordem do próprio TCC em termos de temas, então vamos passar pela introdução, metodologia, a questão da terra no ordenamento jurídico brasileiro, os direitos da natureza, a questão da terra indígena, passando para a criminologia verde como consequência da criminologia crítica e utilizando da expansão do extrativismo como base para esse estudo, né? E, por fim, chegando ao desmembramento de terras indígenas, a gente vai falar sobre as consequências sociais e culturais desses avanços extrativistas. Introduzindo o tema, né, como ele surgiu. Na verdade, ele surgiu porque eu estava na base de pesquisa no CRIM, da UFRN, de Direito Penal e Criminologia. Eu queria um assunto para trabalhar, mas eu não queria falar sobre o sistema carcerário, nem lei de drogas, que é um assunto bem pautado dentro. E, ao mesmo tempo, eu estava num grupo de estudos com outros alunos, tanto da graduação de Direito e de outros cursos, que se denomina Gemina, que era um grupo de estudos em ecologia política. E a gente estava trabalhando vários textos e eu acabei descobrindo que existia uma congruência entre o direito e a ecologia política, e era justamente essa área da criminologia. A metodologia, no caso, a questão, eu utilizarei métodos de técnica já chamada pesquisa social, que é para criar um maior correlacionamento entre as áreas, subordinado primordialmente à crítica. Então, a gente vai utilizar uma abordagem dedutiva com revisão bibliográfica, técnicas de pesquisa documental indireta. E para introduzir um pouco do tema, né? Apesar do nome terra não estar no título do tema, esse é um elemento central na discussão do trabalho, principalmente numa perspectiva de comunidades indígenas, comunidades de povos originários, seu valor social, o valor cultural, econômico, até mesmo religioso, né? Então, para isso, a gente vai entrar sobre a expansão do extrativismo, do neoextrativismo, frente a esse novo sistema de produção, esse sistema de consumo, principalmente essas intervenções dentro de territórios indígenas. Então, como isso está se desbravando, como isso tem se desenrolado nos tempos, e como a criminologia verde pode ser um instrumento para entrar nisso justamente dentro da América Latina. Esse é um trabalho, a criminologia verde é um trabalho que existe em maior peso fora nos Estados Unidos, na Austrália, então eu busquei primordialmente referências que fossem aqui da América Latina. Para passar. O terceiro capítulo, o segundo capítulo, discussões e contemplações sobre direito à terra no ordenamento brasileiro, ele faz um aspecto sobre o direito à terra indígena e vem trazendo um apanhado histórico legislativo. Então, como o direito à terra e a ideia de natureza ecologicamente equilibrada precisa de instrumentos para sobreviver. Então, a gente está falando do Código Florestal, que é de 34 e ainda é super atual. A Política Nacional do Meio Ambiente, a questão da ação civil pública, que apesar de não ser um instrumento voltado para isso, ele é extremamente utilizado para a questão da participação coletiva do tema. A própria Constituição de 1988, que teve diversas contribuições, mas a maior delas foi basicamente colocar o meio ambiente como um patrimônio a ser protegido e defendido. Junto a isso, a gente também cria lacunas normativas e a forma como algumas entidades ou algumas pessoas, enfim, tentam burlar o direito ambiental a partir dessas lacunas. Então, a gente tem, por exemplo, a Lei Estadual 1453 de Roraima, que basicamente tenta fazer um licenciamento da lavra de garimpo em terras indígenas, o que são dois temas extremamente proibidos, considerando que é de competência da União, a questão da lavra e a questão de legislar sobre territórios indígenas. Além disso, a lei tentava acabar com o estudo de impacto ambiental tão importante nesses casos,
e fazer uma clara permissão ao uso de mercúrio durante a extração durante o processo de extração, que é um metal líquido extremamente tóxico, extremamente prejudicial para essas comunidades e está associado a larga escala a uma depredação do sistema de saúde dessas comunidades e digamos assim, a um fim delas em certos aspectos. Essa lei ela foi suspensa, mas ela criou um movimento de legitimação, uma tentativa, ela abarcou uma tentativa justamente de criar essa ideia de desvios do meio ambiente, desvios do direito ambiental. Então, a gente tem diversas inscrições fraudulentas de propriedades dentro do próprio de territórios demarcados, dentro de unidades de conservação, dentro de florestas públicas, dentro do cadastro ambiental rural. Nós temos uma tentativa de picotar, digamos assim, o loteamento de terras, buscando driblar também a reserva legal que é protegida na questão da Amazônia Legal de 80%. E aí o capítulo passa a falar sobre o valor da terra. E aí, quando a gente fala sobre o valor da terra, a gente está associando a várias coisas, como eu disse, cultura, religiosidade, economia, a questão social. Mas quando a gente fala sobre territórios indígenas demarcados, a gente está falando sobre um valor extra, que é o papel de identificação sociocultural de um povo à sua terra. Principalmente quando a gente entende que existe um histórico de violências, um histórico de conflitos, de invasões, de ocupações, desde o período da chegada dos portugueses, desde o processo de colonização. E, além disso, esses avanços dessas explorações nos fazem chegar a também a necessidade do próprio mercado de usufruir dessa natureza, utilizando ela como parâmetro, como base para expandir a economia. E essa expansão, digamos assim, do extrativismo fez surgir mudanças técnicas, financeiras, produtivas, principalmente ligadas à tentativa de entrar nessas áreas vazias. E quando eu falo áreas vazias, eu falo basicamente de espaços que não estão dentro desse fluxo econômico, ou seja, aquelas pessoas que habitam ele, aquelas comunidades, elas são autuadas, digamos assim, como manifestações residuais. E esse é um ponto importante, esse é um ponto a ser discutido. E é o cerne da questão fundiária, né? A terra, ela possui valores distintos, conforme quem a vê, seja agronegócio, indústria, seja população civil, enfim. Mas, de todo caso, em todos os casos, é um alto valor. Então, esse é justamente o cerne. Existe hoje no nosso ordenamento, quando a gente fala a tentativa de colocar a natureza como sujeito de direito, existe hoje no nosso ordenamento uma sustentabilidade juridicamente amparada, sim, mas existe um esvaziamento da natureza, esvaziamento do seu valor, atrelado ele à própria ideia de mero instrumento. O professor Paulo Bessa, no seu livro de Direito Ambiental, ele fala que no centro gravitacional do direito ambiental, na verdade, está o ser humano e não a natureza. E essa é uma ideia que não se sustenta a longo prazo. Ela sustenta um modelo de desenvolvimento atual, mas ela não se sustenta a longo prazo. Ela clama por mudanças de pensamento. Então, trabalhar o valor intrínseco da natureza, a necessidade de superar esse antropocentrismo utilitarista, reconhecer esse grande limite que existe no processo exploratório e reconhecer que exige mudanças no próprio comportamento. A título exemplificativo, no mesmo período em que estavam lidando com desastres como os ocorridos pela Vale, pela São Marco, na cidade de Brumadinho e Mariana, do outro lado da nossa fronteira, na Colômbia, existia um processo acontecendo para colocar o Rio Atrato como polo ativo de um processo. Então, você vê desbravamento de nova jurisprudência, uma nova visão do mundo, uma nova visão de uma ética biocêntrica. Pode passar. Esse capítulo que trata sobre a criminologia verde como consequência da criminologia crítica, ela parte da discussão sobre indústria neoextrativista, sobretudo o garimpo ilegal. Então, dentro da criminologia, existem alguns pontos centrais, mas o principal assim, a ser trabalhado, usualmente, é como sujeitos, objetos ou meios que possuem, de alguma forma, influência na acumulação do capital, na acumulação de produção, nos meios de produção, conseguem facilmente desviar de consequências frente a seus atos criminosos. Existe uma carga de poder aí, né, principalmente porque crimes ambientais, eles são, no geral, mais silenciosos. Eles não são mais silenciosos porque eles acontecem em menor escala, não, muito pelo contrário, em geral eles acontecem em grande escala. Mas eles estão associados a vítimas humanas que são parcelas consideradas marginalizadas ou descredibilizadas. E até quando elas acontecem em larga escala, elas não são visíveis à totalidade da população. Existe uma repercussão
nacional, e novamente, como foi o caso do Brumadinho, como foi o caso de Mariana, mas quando a gente traz, por exemplo, para os casos da intoxicação, do envenenamento pelo mercúrio nessas regiões, que é um problema sério, grande, acontece em larga escala, mas o que é noticiado é muito mais um desenvolvimento econômico sobre essa forma de exploração do que a necessidade de se lucrar, de se modificar a metodologia de extração, que seria cara e seria dispendiosa e apenas leva a um pequeno desconforto ambiental local, numa visão geral, assim, pelo que é passado. E aqui a gente entra também na questão de que existe, a partir da expansão desse garimpo, a partir da expansão desse modelo de extrativista, existe uma discussão, existe um embate com direitos humanos, com direitos individuais fundamentais. Então, a gente está falando que essas áreas, elas invadem áreas sagradas. Existe uma proliferação do tráfico sexual, do tráfico de drogas. Existe a contaminação do solo, do ar, da água. Existe um aumento de conflitos ambientais. A gente está falando, nós estamos falando num país em que mais mata ativistas ambientais. A gente tem Chico Mendes como um grande exemplo disso, a gente tem Dom Phillips, a gente tem Bruno Pereira, que foram exemplos recentes que ficaram conhecidos, mas isso é uma soma muito ínfima do que acontece. Ao mesmo tempo, esse processo ele não é invisível, ele não acontece encoberto, né? A gente, por exemplo, no estado de Roraima, em 2019, nós tivemos quase 200 quilos de ouro exportado para a Índia. Então, é um estado que não tem nenhuma mina de ouro legal. E mesmo assim, ela exportou 200 quilos de ouro em 2019. Então, não é uma coisa secreta, não é como se está, na verdade, bem à mostra, né? E essa ilegalidade, ela tem ultrapassado até a legalidade em termos de espaço. Para vocês terem ideia, a questão do garimpo ilegal, ela cresceu 500% em territórios indígenas e 300% em unidades de conservação nos últimos 10 anos. Até 2009, isso significava 1,5 mil hectares ao ano. 2010 foi um boom, 6,5 mil hectares ao ano. 2021, considerando uma grande política em cima disso, 15 mil hectares ao ano. Isso são números exorbitantes. E existe essa necessidade de pensar alternativas à lógica do extrativismo predatório. Significa romper com esse papel que nos foi dado enquanto colonizados por exploração, enquanto que atribui a gente essa lógica de sermos exportadores de matéria-prima, de energia, da nossa própria natureza, essa questão da pressão sobre a natureza. Isso passa por uma mudança de pensamento, isso passa por instrumentos, obviamente, mais práticos, como alterações tributárias sobre mineração e petróleo, reivindicações de territórios que estão sendo explorados, investimentos em empresas nacionais, mas também passa por uma tentativa de se mudar um pensamento que não necessariamente significa uma natureza estática, mas um processo de transição para o que seria uma nova política cultural, que ainda não acontece em larga escala. Pode passar. Esse último capítulo, Ouro de Sangue, Desmembramento de Terras Indígenas, Yanomami, Kayapó e Munducuru, ele faz referência a uma marcha que teve em abril de 2022 em Brasília, onde 7 mil indígenas caminharam até o Ministério de Minas, protestando contra a PL 191/2020, que basicamente facilita a entrada de diversas indústrias extrativistas dentro do território de povos originários. E, muito mais do que isso, foi uma mobilização sobre o direito de resistir, existir e viver, né? Isso é um saldo, isso vem fruto de um saldo catastrófico. Quando a gente fala, por exemplo, do aporte de saúde, né? Que é um ponto central nessa questão do desmembramento. O adoecimento sistemático, a intoxicação por doenças, causa degradações a níveis sociais assombrosos. Então, a gente vai falar que, por exemplo, durante o período do Covid, entre 2020 e 2021, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, ela teve cortes absurdos. Algumas de suas pastas chegaram a 50% de corte. Isso significa um desmonte completo nessa instituição, né? Então, chegamos a números que chegam a ser 30% maiores do que nós víamos no noticiário diariamente. E esse número não é nem realista, considerando que os estudos governamentais eles só levam em consideração povos indígenas que estão morando em... Perdão, travou aqui, eu não sei se...
Tudo ok? Tá ok, Bia. Os estudos governamentais eles levam em consideração apenas povos indígenas que vivem em áreas demarcadas. Ou seja, muito problemático isso, considerando que tem centenas de processos ainda em andamento, justamente para o reconhecimento de algumas dessas áreas, e essas pessoas elas não entraram nessas estatísticas. E essas doenças, as doenças que afetam essa população não afetam só o sistema de saúde, mas ela cria um ciclo de fragilidades econômicas e sociais. Quando você perde a mão de obra, quando você perde o trabalho, é necessário uma organização social ambiental. A economia, ela migra. O professor Milton Santos denomina isso enquanto círculos inferiores do capitalismo, que é basicamente a configuração de um novo sistema econômico de subdesenvolvimento, que é nutrido por atividades muitas vezes ilegais, por violações extremas de direitos humanos. Então, a gente está falando de trabalho análogo à escravidão, de tráfico extremo, de redes de prostituição. E, inicialmente, além disso, a gente tem que essas áreas que permeiam o extrativismo, elas se desenvolvem em pequenos ecossistemas sociais que conhecem tanto a riqueza quanto a pobreza em seu apogeu, né? Então, a matéria-prima, ela vai acabar, porque ela tem que acabar, ela acaba, ela não é para sempre. E o problema é que quando essa matéria-prima acaba, esses locais eles são basicamente convertidos em zonas de sacrifício. Eles são deploráveis do ponto de vista ambiental, sanitário, econômico e social. Último slide. Conclusão. Então, assim, frente a tudo isso, esse estudo ele surge como uma tentativa de mapear esse processo de desmembramento de terras indígenas a partir do avanço do extrativismo do garimpo ilegal, sobretudo essa tentativa de se justificar ele por um polo econômico nessas terras indígenas e refletir sobre esse papel da gente, o papel social, o papel da justiça, como meio de se transpassar essa ideia, implantar uma ética biocêntrica, né? Essa nova razão de existir do direito, da ética, das convenções sociais, ela preza instintivamente por impor delimitações ao uso dessa natureza. Delimitações a direitos que não podem ser ultrapassados de forma alguma, que seria a resistência física, a resistência cultural, a resistência até da nossa história, quando a gente fala sobre isso, desses povos e das suas terras habitadas. Vou passar. E é isso, assim, um breve resumo de todo o meu trabalho. Obrigada a todos. E é isso. Muito bem, Beatriz. Parabéns pela exposição. Agora, a gente passa para o momento seguinte dessa defesa, que é a arguição por parte dos integrantes da banca, né? E aí, atendendo ao critério que é já tradicional, a gente primeiro dá a palavra ao professor, assim, formalmente externo, né? Porque o professor Ângelo já tem cadeira cativa, né, na nossa instituição, e tem esse vínculo que perpassa qualquer análise documental, né? Então, ela ainda formalmente é externa, então eu passo a palavra para o professor Ângelo fazer suas considerações. Agradeço, professor. Boa tarde a todo mundo que está aqui presente. Agradecer, Bia, pelo convite. Feliz de estar aqui com o Morton mais uma vez, que durante essa pandemia me acompanhou também dessa janelinha, né? Foi meu orientador do estágio de docência do doutorado em 2 cadeiras aqui da graduação da UFRN. E muito em breve, Morton, eu vou aperrear você porque tem um pós-doc aí batendo na porta e eu preciso de um professor para me guiar nesse caminho, né? Então, desde já estou aqui jogando assim, publicamente, na frente de 20 testemunhas, que é para botar um pouquinho assim de pressão sobre você. Brincadeira, professor, mas se quiser aceitar, eu já ficaria feliz. Enfim, agradecer também a Bia, né, pelo convite. Alegre estar aqui com a professora Marise. Fazia muito tempo que eu não via a professora, né? Todos esses tempos de pandemia, acho que a última banca que a gente fez foi lá no finalzinho de 2019, antes dessa danada dessa pandemia se espalhar pelo planeta. Então, estou feliz de estar aqui mais uma vez vendo, mesmo que pelo quadradinho aqui do Google Meet. Bom, e vamos lá, então, ao trabalho de Beatriz, né? Vamos lá, Bia. Bia, eu vou tentar ser muito
assertivo nas minhas colocações, muito embora eu sei que às vezes eu me alongo muito nas minhas considerações, mas eu vou tentar ser um pouco mais breve e vou tentar me ater àquilo que de fato me cabe mais, assim, que o seu trabalho desperta mais interesse em mim, que é a parte que estaria ali um pouco dentro, né? Apesar de você partir para esse campo da, da criminologia verde, seria algo que dialoga ali um pouco com a parte da teoria do direito, a teoria dos direitos humanos, né? Que é a parte que eu me sinto mais confortável de avaliar do seu trabalho. Acho que a professora Marise aí tem a expertise para fazer uma análise mais acurada sobre as partes relativas ao direito ambiental, enfim, todas essas questões. Sobre o seu título, eu tinha colocado que você precisava fazer um ajuste só formal, mas aí nos seus primeiros 30 segundos de apresentação, você me deu a certeza que você vai precisar fazer um ajuste que não é só formal, porque é o seguinte, você falou, apesar do termo terra não estar no título, ele é um conceito central ao meu trabalho. Então, se ele é um conceito central ao seu trabalho, ele tem que estar no seu título. Isso é, assim, é um pressuposto básico. Então, se você tem uma categoria, que é uma categoria... Se você não tivesse falado isso, a gente deixava isso passar desapercebido. Mas, como você falou, eu acho que é importante você ver com um pouquinho de carinho, né? Eu gostei muito digamos assim, da parte mais lúdica, né, da primeira parte do título da sua pesquisa. Você sabe como eu sou muito fã de títulos de pesquisa assim. Parece que tocou um alarme aqui. Enfim, sabe como eu sou muito fã de títulos de pesquisa assim, mas nesse caso, já que a Terra é um conceito-chave, eu acho que é uma palavra importante, inclusive, para estar no título do seu trabalho. Em relação à sua introdução, isso é uma dica minha, conhecendo você e as suas pretensões como acadêmicas, né? Ou seja, você como uma pessoa que almeja uma pós-graduação stricto sensu, que quer fazer um mestrado, que quer ser professora, que tem essa veia de pesquisadora, tá certo? Qual é a minha recomendação para você em relação à sua introdução? Seguir sempre, até porque você vai fazer um projeto, que eu espero que seja a partir desse, porque o trabalho tá bom, e quando você vai passar por uma banca de um processo seletivo de uma pós-graduação stricto sensu, eles querem aquele projeto que seja o que eu chamo de receita de bolo, né? Ou seja, que você siga ali aquele padrãozinho que é contextualização do tema, né? A sua problemática ou o seu problema. Se você tem uma hipótese, a sua hipótese, né? Se você não tem, tem respostas, possíveis respostas para as problemáticas que você levantou, você colocar isso, seu objetivo geral, objetivos específicos, e aí, enfim, seus marcos teóricos, justificativa e a metodologia, assim, a metodologia, os métodos que você vai aplicar à sua pesquisa. Por quê? Porque isso é o seu projeto de pesquisa, no final das contas, entendeu? E é uma coisa que, quer queira ou quer não, pesa muito no momento que um projeto ele vai ser avaliado. Então, a sua contextualização do tema está muito bom, você lê a introdução, você entende onde o seu trabalho, de onde ele vai sair, onde ele vai ali transitar e aonde mais ou menos você pretende chegar, mas eu acho que delinear isso dentro dessa receitinha é o primeiro passo para você lograr êxito quando você está, por exemplo, escrevendo ou tentando, enfim, aplicando para um programa de pós-graduação, principalmente na área de direito, onde a gente ainda tem essa estrutura que é um pouco mais dogmática, um pouco mais, não vou dizer engessada, mas que segue mais ou menos assim, dá para ter uma percepção de como as coisas se constroem, tá certo? E aí, um outro ponto que eu deixaria como recomendação, assim, e sim, isso não é um erro grave, não é uma coisa que você tem que mudar, não deposite enquanto você não fizer isso, é uma sugestão porque eu acho que vai te ajudar a fazer o processo inverso, que é pegar o que você tem de bom do seu TCC, da sua monografia, e transformar, entre aspas, aprimorar, aprofundar o seu recorte de problema para você trabalhar isso na pós-graduação stricto sensu, entendeu? E aí, uma outra dica também nesse sentido, é que quando você fala em utilizar as metodologias das ciências sociais, dependendo de qual área, né, ali naquele grande campo das ciências sociais, para o qual você vá, tome muito cuidado, porque assim, se você for para o campo da antropologia, o pessoal, ele é bem assim, né, então assim, amarrar muito bem, porque você deixou assim, antropologia, não sei o que lá, blá, 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 etc. Então, delimitar direitinho, né, qual tipo de metodologia, os métodos que você vai usar especificamente dessas. Eu sei que a ideia é uma ideia de interdisciplinariedade,
até de transdisciplinariedade, mas é muito importante. Essas são coisas que, às vezes, a gente precisa seguir isso para a gente não se prejudicar mais adiante, tá certo? E aí, Bia, eu chego no seu capítulo, que para mim é o meu capítulo de atenção especial, embora eu não tenha feito aqui uma divisão, capítulo 2, 3, 4, considerações finais. Mas é o quê? Sim, antes de eu fazer isso, eu só queria um destaque muito positivo. Eu gostei muito, assim, eu gostei muito do seu referencial teórico, mas eu gostei particularmente, obviamente, do Ailton Krenak, porque é um livro de cabeceira meu, né, o Bem Vivi, e também gostei muito que você citou a Daniela Alarcon, né, porque eu acho que, além digamos, da produção que ela tem de, digamos, mais substrato teórico, ela também faz um trabalho muito bom, lúdico também, de quadrinhos, etc. Então, assim, eu sou fã e eu tenho, acho que, nessa estante aqui, eu tenho vários livros dela e, assim, eu acho que é uma das pessoas que tem muita propriedade para trabalhar esse tema da Terra, né, dentro de uma perspectiva de América Latina, né, e Brasil, principalmente, assim. Então, foi, assim, um referencial que me saltou muito aos olhos, porque é uma coisa que, às vezes, a gente não vê muito, principalmente o pessoal do direito usando esses referenciais, então acho que colocou a sua pesquisa em um outro patamar. Mas aí, em contrário senso a isso, aí vem o meu lado crítico, eu senti falta, e aí isso para mim ficou muito claro quando eu fui partindo para análise material ali no capítulo 2, e em seguida. Do que especificamente? O seu trabalho, ele bebe, como você destaca no seu título, da criminologia verde. E isso está muito claro, fundamentado e referenciado. E isso é um mérito da sua pesquisa. Mas eu acho que o seu trabalho, a crítica que você pretende trazer e a forma como você se coloca como pesquisadora, ele dialoga muito com o campo da teoria crítica dos direitos humanos. E aí, quando eu falo teoria crítica dos direitos humanos, eu falo de uma forma muito ampla, porque aí você pode seguir por campos muito diversos. Você pode seguir tanto pelas críticas de caráter mais pós-modernistas, né, dos pós-modernistas, como você pode partir também para a teoria crítica, que aí, principalmente dos autores de caráter mais marxista, e aqui falando mais especificamente, no caso do seu tema de pesquisa, dos ecossocialistas, né? Então, eu acho que, assim, seria algo que te ajudaria, e que vai te ajudar numa pós-graduação stricto sensu, a você conseguir aprofundar mais as suas críticas sobre uma perspectiva estrutural. Em que sentido? Vou dar aqui um exemplo, assim, cristalino para você. Quando você começa a construir, logo no início ali do capítulo 2, quando você começa a fazer uma coisa que a gente gosta muito do direito, isso é padrão de qualquer pesquisa em direito, eu falo porque as minhas são desse jeito, é o quê? Aí sempre começa com a linhazinha do tempo de uma evolução legislativa, né? Lá em 1934, o Código Florestal, em 70, a Convenção de Estocolmo, não sei o que lá, vem a Constituição de 88 e vem as declarações da década de 90. Isso é assim, 11 a cada 10 pesquisas da área do direito, elas vão se construir sempre dessa forma, e está tudo bem ser dessa forma. Mas aí, o que é que eu aprendi muito no campo da teoria crítica? É a gente entender que, muitas vezes, essa é a história, primeiro, essa é a história dos vencedores, né? Isso é uma leitura possível sobre os direitos humanos, e essa, de certa forma, também é uma linha do tempo que não vai contar os problemas decorrentes dessa linha do tempo. Porque, por exemplo, uma das maiores críticas, e que, assim, eu acho que seria o ponto de partida do seu trabalho, é a forma como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que de universal ela nunca teve absolutamente nada, ela fala sobre uma série de direitos humanos, mas em nenhum momento ela cita, por exemplo, a questão da autodeterminação dos povos, por questões estruturais. Primeiro, pelos países que eram colônias ainda, principalmente em África, e segundo, pelos povos indígenas, né? Os diversos povos indígenas que habitavam ali porções dos ditos países centrais, né? Inclusive, que traz reflexos, inclusive, para os povos indígenas que vivem aqui na América Latina, no caso do Brasil, principalmente no Brasil. Povos que eram colonizados dentro dos seus próprios territórios por um país que se autodeterminava enquanto tanto, como o caso do Brasil. Então, essa assim, acho que é o ponto de partida, assim. Não é onde começa o problema, mas é onde o direito deixa muito claro que, desde o princípio, é muito mais uma questão estrutural do que simplesmente uma questão de você resolver as questões através do direito. Eu não sei se eu fui aí não me fiz muito claro, mas eu acho que é isso.
E isso, para mim, não é um demérito para você enquanto pesquisadora, nem o seu trabalho. Na verdade, isso, para mim, é um sintoma de um problema que a gente tem de formação jurídica, de fato, que é a gente estudar um só tipo de direito, que é o direito moderno. Esse direito moderno, foi pensado, construído, refletido e discutido a partir de uma única vertente e permeado aí por uma série de valores que são os valores burgueses, de uma forma geral. Né? Ou seja, é um direito que muitas vezes ele é somente uma plataforma para você obter mais direitos, e a gente muitas vezes relega as lutas históricas. E aí é o mérito do seu trabalho. Você não, apesar de você cair no que eu chamo dessa armadilha do direito moderno, e é o que, para mim, mostra como o seu trabalho ele dialoga muito, não só com a criminologia verde, mas com a teoria crítica dos direitos humanos, você não abdica de contar como esses direitos, como essas lutas se plasmaram em direitos em uma última instância, entendeu? Porque, no final das contas, para aquelas pessoas que partem de uma perspectiva crítica, independentemente da corrente que a gente vai seguir, o principal ponto é que os direitos, na verdade, são aquelas garantias mínimas para que as pessoas possam existir, subsistir, se desenvolver, que são obtidas através de lutas históricas. Então, o que a gente tem em termos de direito ambiental, que você traz ali e que você discute a partir de muitas lutas históricas nos capítulos posteriores e momentos posteriores da sua pesquisa, são muito mais os direitos, de fato, do que o que estava lá no Código Florestal de 34, na Declaração de Estocolmo, etc., porque esses são conceitos que são conceitos estranhos a essas lutas históricas que, na verdade, existem muito antes das invasões, quer dizer, a partir das invasões aqui no Brasil, ali em 1500. Não sei se ficou assim, porque às vezes, né, vai para um campo assim, que foge um pouco do recorte do direito, mas eu acho que era nesse sentido. E aí eu acho que quando você se apropria dessa vertente, você traz para a sua pesquisa conceitos que vão enriquecer ela demais. A própria crítica à ideia de um tipo especificamente de direito, que é esse direito moderno, uma palavra, um conceito que eu acho que, até por uma questão lúdica e poética, é assim, perfeita para o seu trabalho, que é a ecologia dos saberes, né? Que é uma categoria do Boaventura de Souza Santos. Então, se você for por uma linha mais pós-modernista, já que você está falando sobre terra, sobre criminologia verde, sobre todas essas questões, falar sobre ecologia dos saberes para trazer uma base, reforçar a sua base epistemológica, eu acho que seria, assim, uma coisa muito bacana. E sobre linhas abissais, que são muito claras quando a gente trabalha, principalmente a questão dos povos indígenas em qualquer lugar do planeta Terra. Porque aí essas linhas abissais, elas ficam muito claras, né, como esses povos que estão da linha de lá, né, dessas linhas abissais, eles são invisibilizados, historicamente invisibilizados, através de todas as formas de violência que você possa perpetrar contra um outro ser vivo, epistemicídio, genocídio, culturicídio, semiocídio e todas essas outras formas. Então, eu acho que nesse sentido, eu assim coloco muito para cima o seu trabalho, ele vai para um patamar muito acima quando você traz referenciais como o Ailton, como a Daniela, e ao mesmo tempo eu vejo que ele pode ir ainda mais, muito mais, assim, muito além, tem muita coisa para você aprofundar, se você trouxer, de repente, alguns desses referenciais a título de um aprofundamento da sua pesquisa. Aqui, como eu falei para você desde o princípio, é uma avaliação que eu faço. Tem a avaliação que eu faço do seu TCC, como eu falei para você, positiva, e a avaliação que eu faço que é muito mais propositiva, sabendo o que você almeja enquanto pesquisadora, tá certo? E aí, em relação a isso, bom, assim, de mais a mais, eu acho que minhas considerações, assim, minha questão mais, digamos assim, patente em relação à sua pesquisa, de fato, seria esse ponto específico. Assim, eu vejo que o seu trabalho é um trabalho que pretende construir um conhecimento emancipatório, né, conhecimento da emancipação, como fala o Boaventura de Souza Santos, e, obviamente, pela nossa formação, ele ainda está ali com aquela película, ele está um pouco encapsulado pela lógica do conhecimento e regulação, que faz parte do nosso processo de amadurecimento na academia, principalmente como pesquisadores. Mas, assim, para mim é um trabalho de muita qualidade, é um trabalho que se aventura, digamos assim, não se aventura, né? Que desbrava áreas
que geralmente não são muito benquistas ou queridas por grande parte dos estudantes de graduação, né? Então, o pessoal foge muito, às vezes, da área, a professora Marisa pode dizer melhor que eu, mas acho que às vezes as pessoas fogem muito do direito ambiental, principalmente das questões que são ambientais e administrativas, aí que as pessoas muitas vezes terminam correndo léguas, porque são temas que, de fato, são densos, tem muita coisa, tem tanto todo esse arcabouço dogmático que você trouxe. Então, assim, no que você se propõe a ser um trabalho de ciências jurídicas, já que é o que você está se formando no curso de Direito, eu acho que o seu trabalho ele tem todos os méritos. Então, você faz o levantamento em termos dos métodos que você apresentou, você faz esse levantamento documental, você traz suas reflexões sobre essas questões, né? Você vai lá, trabalha ponto a ponto, e você, além de trabalhar essa área, que é uma área arenosa do direito, é uma área difícil do direito, eu acho que você vai além quando você se propõe a plasmar todas essas questões com esse outro recorte, que é esse seu ensaio de começar a trabalhar essa temática no campo das ciências sociais a partir de outras lentes que não somente a lente do direito. Então, quando você traz essas lutas históricas, por exemplo, do movimento sem terra, ou outras lutas históricas, não só a isso, não só relativa aos movimentos já existentes, mas eu falei movimento sem terra, mas no caso é o movimento que eu esqueci o termozinho específico, mas enfim, dos povos originários, dos povos indígenas, estava marcado aqui. Enfim, você menciona lá no seu capítulo 4. Então, você, de alguma forma, se propõe a aprofundar especificamente nesse ponto, trazer essa outra perspectiva. Então, acho que você enfrentou muito bem o seu tema, obteve êxito em enfrentar esse tema, o que, para mim, por si só, já era o objetivo do seu trabalho. E eu acho que você começou a abrir uma porta que você tem toda a propriedade para você explorar agora no além muros, né, ou no intramuros da UFRN, a depender de para onde você pretenda fazer, para onde você vá, os caminhos da vida conduzam você, mas com certeza um trabalho de uma pessoa que tem essa veia da pesquisa, que tem todos os méritos enquanto pesquisadora, e que, assim, para mim, às vezes é muito difícil fazer algumas análises, porque aqui, já saindo um pouco dessa função necessariamente do cara chato que avalia o trabalho, mas aí falando também como a pessoa que acompanhou um pouco dessa trajetória, porque eu peço até licença aos professores para falar isso, mas calhou que Bia, ela é uma pessoa que atravessou a minha trajetória como professor da UFRN, né? Ela basicamente acompanhou meu segundo ciclo na UFRN, que foi quando eu fui para o departamento de Direito Processual e Propedêutica, né? Foi o meu segundo contrato de professor substituto. Foi minha monitora na disciplina de História do Direito, que hoje em dia, do qual eu fui estagiário do professor Morton. Então, esse ciclo aqui é muito engraçado, assim, de se ver. Depois foi, enfim, trabalhou comigo em projetos diversos, e eu sei demais, assim, lendo o seu trabalho, ainda que eu não te conhecesse, dá para perceber muito de você e daquilo que você tem na sua trajetória dentro da universidade, de uma pessoa extremamente comprometida, às vezes comprometida até demais, surta, às vezes, muitas vezes, porque fica nessa lógica de sempre querer fazer. O título do seu trabalho, né, você fala justamente, né, sobre o ouro de sangue. Assim, você é meio que um diamante que está a todo tempo querendo se lapidar mais e mais. Você é um diamante, assim, uma dessas pedras preciosas, ou para usar Simas, né, que é um autor que eu gosto muito e que você também poderia trazer para o seu trabalho, é uma dessas pedrinhas miudinhas preciosas que a universidade com certeza colocou no meu caminho, que eu tenho um carinho enorme de ter nessa minha trajetória. E eu fico muito feliz de estar participando desse momento, de estar avaliando o seu trabalho, não só por você ter atravessado essa minha trajetória como professor e como pesquisador da Universidade Federal, mas por ser esse um momento que coroa, assim, acho que uma das trajetórias mais bonitas que eu vi ali dentro da UFRN, né? Na segunda-feira, acho que Lara está aqui, tem um pessoal que estava lá, segunda-feira eu tive a oportunidade de participar do TCC de Lara, e hoje eu tenho a oportunidade também de estar aqui participando do seu TCC, que são dessa geração, as duas pedrinhas miudinhas, esses dois diamantes assim que atravessaram o meu caminho,
e que eu sou assim, da mesma forma como naquele dia passou um filmezinho na minha cabeça, lembrando de muitas coisas em relação da trajetória que a gente teve como da monitoria, etc. E quando eu lembro de toda essa trajetória que envolve a relação de profissionalismo ali que eu tinha de monitor, de trabalhar com vocês nos projetos da universidade, que eu tinha em relação a Lara, eu consigo, em todos os momentos, são momentos que nós terminamos partilhando, né, da monitoria, da SO e tudo mais. Então, o mesmo filmezinho que passou na minha cabeça segunda-feira é o filmezinho que está passando agora. Acho que segunda-feira eu já chorei o que eu tinha para chorar, então hoje eu não vou chorar aqui falando disso, mas eu fico muito feliz de estar participando disso daqui, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que vai brilhar muito, porque você é justamente esse diamante que está a todo tempo tentando se lapidar mais e mais, e a prova disso é o seu trabalho, Bia. Muito obrigado pelo convite, enfim, essas são minhas considerações. Obrigado, professor Ângelo. Agora, Beatriz, você tem a palavra para fazer qualquer consideração, comentário sobre as sugestões e colaborações do professor Ângelo. Tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer as observações. Eu vou analisar direitinho cada um e colocar quanto der. Principalmente as questões das referências. Eu acho que eu fiquei no capítulo que eu trato sobre a evolução do direito, eu coloquei aquele capítulo mais espalhado e depois eu trouxe ele para um capítulo específico, porque eu fiquei com medo justamente de sair muito do direito. Então, eu acho que eu vou tentar fazer isso, espalhar mais ele, principalmente recorrendo a referências mais dentro da teoria crítica dos direitos humanos, trazer para aqui para dentro. Provavelmente vou entrar em contato para pegar mais referências. Então, e eu agradeço, assim, imensamente, de verdade, por estar aqui na minha banca, por ter feito parte da minha jornada dentro da graduação. E agradeço muito pelas observações. Obrigada. Satisfeito, professor Ângelo? Mas, isso, Maria, para mim é alegria plena de estar aqui. Demais, demais. Tá ótimo. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a professora Marise, que vai ser a segunda integrante, né, dessa banca, a Argui, a candidata Beatriz, candidata à conclusão de curso. Pois não, professora Marise? Boa tarde a todos novamente, então muito bom estar aqui com vocês. O professor Ângelo não chorou, mas eu quase que derramei aqui umas lágrimas com as suas palavras. Muito bonito ver isso, professor, muito bonito, né? O quanto a academia cria esses vínculos tão fortes, né? E é muito bacana, e principalmente, né, quando a gente vem saindo, quando a gente saiu e entrando de novo devagarzinho num momento pandêmico, mas ainda tendo, né, oportunidade de estar presencial em alguns momentos. Então, muito, muito bacana ver isso, viu? Nos emociona a todos. Eu agradeço bastante também por estar aqui nesse momento. É um momento também bem especial para mim. Eu estou de licença da universidade há mais de um ano, e aí eu prometi a mim mesma que eu não ia pegar nada fora, nada acadêmico nesse período, mas tem coisas que eu não resisto, e já fiz 3 bancas essa semana. E aí, quando Beatriz me procurou, né, não dava certo inicialmente os horários, mas terminou dando certo. Eu fiquei muito feliz de participar da sua banca, Beatriz, e também, não só por você, mas também você foi minha aluna, né, também, também, né, pelo tema tão importante que você traz na sua análise, e sabendo também da sua competência para trabalhar um tema tão importante. Eu falei, eu não posso deixar. Cheia de coisa essa semana para fazer, eu falei, eu não posso deixar de pegar a banca de Bia. Então, eu estou aqui, agradeço ao professor Morton também, o convite, também está aqui com o professor Ângelo, que eu admiro também muito, né, há muito tempo. Então, eu vou fazer algumas observações, né, e também todas sejam vistas como contribuições, né. Talvez não faça tudo por conta do tempo, professor Morton e Beatriz, mas eu posso enviar depois as minhas observações, inclusive o próprio arquivo, seu arquivo em PDF, com as minhas marcaçõezinhas, onde é que tem que ajeitar algumas palavras, algumas coisas, eu posso também enviar, tá bom?
Então, parabéns pela sua apresentação, foi muito boa, Bia. Eu já gostei do seu trabalho, de ler o seu trabalho, a sua apresentação deixa muito clara, né, como foi a sua pesquisa. Então, foi muito boa a sua apresentação aqui, então parabéns por ela. Inicialmente, o que eu destaco, né, da sua pesquisa é que você traz um dos grandes pontos relevantes da sua pesquisa é que você traz temas super importantes, não só para o direito e para outras áreas, mas para a atualidade, especialmente no Brasil, no contexto que a gente está vivendo, político, social, econômico, jurídico, né? Principalmente no final desses 4 anos aí, né, de uma situação muito difícil no país, para todos nós. Então, você traz temas muito relevantes, né, em conexão. Então, o extrativismo do garimpo ilegal, a questão das terras indígenas e da criminologia verde. Então, eu acho que você fez uma conexão, um link entre esses 3 temas tão relevantes, você fez uma boa conexão, você faz uma boa análise, né, do que você se propõe no seu trabalho. Então, desde logo, assim, eu que não poderia deixar de fazer esse destaque. A gente lê o seu trabalho, a gente vê que você tem uma boa escrita, né, uma escrita clara, escrita objetiva, dá para ver, dá para sentir que você foi daquelas alunas que, além da graduação, né, das disciplinas, né, você teve envolvido em pesquisa, deve ter ter se envolvido também em extensão, enfim, deve ter lido muito, então foi, né, daquelas alunas que aproveitam um período tão importante da graduação para também se melhorar, né, enquanto pesquisador, enquanto leitor, né, dos assuntos que lhe interessam. Você participou dos grupos de pesquisa que você colocou, eu acho que isso foi que você nos colocou na sua apresentação. Então, isso é muito importante, né? A gente vê mesmo a diferença, não é, professores, dos alunos que participam de grupos de pesquisa, que participam de grupos de extensão, e tudo isso em conjunto com as disciplinas da graduação. Isso se revela muito nos trabalhos de pesquisa, né? Nas apresentações dos TCCs, nas pesquisas né, que envolvem o trabalho de TCC. Então, isso é muito revelador no seu trabalho. Bom, entrando propriamente no trabalho, eu acho que o professor Ângelo fez algumas observações com as quais eu concordo, e até algumas seriam o que eu ia fazer, mas até já cortei aqui da minha fala. Então, eu acho que você fez uma boa divisão dos capítulos, eu gostei da divisão que você fez, achei muito interessante a observação, eu não tinha visto isso, né, do tema terra trazido ao que o professor Ângelo colocou, trazido a questão da terra ser trazida, inclusive, para o título, né? Achei muito, muito relevante. E aí eu acho que você fez uma boa divisão dos capítulos, eu acho que você utiliza um referencial teórico muito bom, né? Muito bom, assim, no todo. Eu ia só fazer uma observação, quer dizer, eu vou fazer só uma observação com relação especificamente a um ponto, mas eu acho que você teve um grande mérito de trazer doutrinadores, estudiosos em alguns temas, né? Principalmente doutrinadores que eu acho que não podem faltar quando você analisa questões indígenas e questão da terra, né, do uso da terra. Na questão indígena foi o Krenak, né, você traz. Eu também sou uma leitora e uma fã do trabalho do Krenak. Eu acho que a gente tem cada vez mais utilizar os fundamentos, as ideias do Krenak, trazer para a academia, né? Então, eu acho que foi muito relevante o uso do Krenak, do Milton Santos. Nossa, é raríssimo a gente ver o professor geógrafo Milton Santos nos nossos trabalhos acadêmicos. Eu fiquei muito feliz de encontrar o professor Milton Santos no seu trabalho e você ter trazido ele na sua análise. Apenas eu vou sugerir, Bia, com relação ao tema dos direitos da natureza que você traz e que ele é tão importante, ele é estrutural no seu trabalho. E aí eu acho que você falou pouco,
de doutrinadores que tratam do direito da natureza, sabe? E aí a minha sugestão é você, talvez não agora, mas no aprofundamento da sua pesquisa, trazer mais esses doutrinadores que tratam do direito da natureza, tão importante nesse momento. E aí, se quiser ficar mais fácil, porque são vários, nacionais e internacionais, tem o livro, não sei se eu já trabalhei na sua turma, o livro de Direito Ambiental do professor Tiago Feitzeifer e do Ingo Sarlet, que para mim é uma grande referência, talvez hoje a principal referência do direito ambiental e assim, muito atualizado. E ele fala mais de direito da natureza, de tudo que está acontecendo nos últimos anos, traz alguns doutrinadores. Então, seria aí você ler um pouquinho o professor Tiago e os doutrinadores que ele cita. Eu vi que você traz Antunes e Fiorillo, né? Quando você trata direito da natureza, até com um pouquinho da crítica, professor Antunes e tudo, mas tem outros doutrinadores que se afinam exatamente com o seu pensamento, e é esses que eu não encontrei muito no trabalho. Tá? Então, assim, trazer esses doutrinadores. Eu não me recordo, se eu estiver falando besteira, você me diga. Eu não vi assim, no trabalho, nem na nota de rodapé, um marco dos direitos da natureza, que é a opinião consultiva 37, né, lá da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Desculpa, 37 não, ela é de 2017, opinião consultiva 23, lá da Corte. E ela não sei se você, quando você for responder, Bia, você me diz, porque pode ser que eu tenha passado batido, mas ela é fundante quando se fala de direitos da natureza, e eu acho que você poderia, até se for em nota de rodapé, trazer um pouquinho do texto, para trazer um pouquinho dela para o texto, tá certo? Então, porque os direitos da natureza no seu trabalho, eles têm uma importância fundamental, né? Então, eu senti um pouquinho dessa falta. E também, quando você estiver falando um pouquinho mais dos direitos da natureza, a gente tem, além na jurisprudência que você citou, né, da América Latina, a gente tem outras jurisprudências, como Tribunal na Índia, acho que é o Tribunal Penal, se eu não me engano, não me lembro, o superior, na Índia e na Nova Zelândia. Tem decisões importantes desses tribunais que eu acho que também podiam estar, nem que fosse em nota de rodapé, para ver que vem muito além da América Latina, embora a América Latina tenha tido, né, a partir da Colômbia, da Bolívia e do Equador, ter sido germe, né, de uma percepção da natureza como direito. E aí, se você ainda tiver meus slides de aula, eu acho que eu até trago, né, neles essas decisões, pelo menos citando. E aí, trazer um pouco dessas decisões de outra parte do mundo, lá da Ásia, da Oceania, tá certo? Então, ficaria bem legal se você conseguisse ilustrar um pouco. E também me lembrei da lei de Bonito, aqui em Pernambuco, né? Da lei orgânica do município de Bonito, que teve uma emenda trazendo, né, colocando a natureza como sujeito de direito. Isso, para mim, é um marco dos direitos da natureza no Brasil, do marco legislativo de introdução, o primeiro. Me parece que Florianópolis também. Como eu estou afastada há mais de um ano, mas me parece que antes de eu me afastar, Florianópolis já tinha introduzido também. Então, assim, exemplos tupiniquins, sabe? Nem que fosse assim, numa citaçãozinha, eu acho que seria importante também, tá certo, Bia? Isso com relação aos direitos da natureza. Sim, eu esqueci de falar com relação à sua metodologia. Eu vi de uma forma muito clara, né, como você trabalhou, né, na sua pesquisa, e aqui, professor, eu quero até elogiar, né, com certeza isso tem um dedinho do orientador, porque não é comum nos trabalhos jurídicos a gente ver uma descrição da metodologia, uma boa descrição da metodologia, como eu vi no trabalho de Beatriz. Então, eu acho que esse mérito tem que ser destacado. Tá? Eu gostei muito de ver a sua metodologia de forma tão clara. Com relação a observações de caráter estritamente formal, tá certo? Eu vi a necessidade de fazer uma revisão formal das referências que você utilizou,
com relação à denominação de legislação, uma revisão formal de várias referências, tá certo, Bia? Tanto ao longo do texto como no final, tá certo? Até com relação às normativas da BNT também, que eu detesto normativa da BNT, mas a gente sabe que isso não mudou ainda, essa necessidade de uma perfeição, da gente ter essa adequação formal às normativas da BNT, e eu vi algumas adequações necessárias. Então, só para você fazer uma revisão quanto ao atendimento dessas normativas, a necessidade de uma revisão ortográfica e gramatical, isso eu senti bastante, eu sei que isso é muito comum, tem horas que a gente está lendo trabalho que a gente não vê mais, a gente fica cego para algumas coisas, e a gente tem, muitas vezes, a gente passa batido em vírgula, crase, acento, uso de maiúscula e minúscula, muita coisa a gente passa batido, tá? E aí, antes de você depositar, eu sugiro que você faça essa revisão, tanto ortográfica quanto gramatical, porque eu vi lá no seu texto, eu anoto, eu destaco algumas, tá? Não todas, mas destaco algumas para você ter o cuidado de fazer essa adequação. E, assim, palavras, quando você usa palavras, por exemplo, que você usou adiantamento, no contexto lá eu vi que não era adiantamento, você está falando adiamento, acho que de um projeto de lei, não sei, incorporação, você usa cadê? Um termo que a gente vê que você está querendo falar de permissibilidade, mas do jeito que está redigido, tem algo a mais ali, enfim. Então, algumas adequações mesmo gráficas como eu disse a você, algumas eu já deixei marcadinha lá no próprio texto. Na página 18, porque isso vai ser uma das primeiras coisas que você tem que fazer, é corrigir formalmente a indicação do artigo 225, porque você queria se referir ao artigo 231, do capítulo lá dos índios, e você fala do artigo 225. Eu entendo que você, o tempo todo com o artigo 225 na cabeça, na hora que você for escrever, você botou 225, mas, na verdade, era 231. Então, na página 18. Mas tudo isso que eu estou lhe falando aqui, eu vou passar, tá certo? Outra coisa que eu coloquei assim para você também verificar a possibilidade de você, na página 18, você traz um dado de 2017, com a questão bem importante que você levanta ali. Só que 2017, obviamente, é antes de 2018, final de 2018, início de 2019, onde a situação do Brasil muda totalmente do ponto de vista legislativo. Deixa eu só abrir aqui para você só rever. Deixa eu abrir aqui qual é a página exatamente, qual é o ponto, porque eu fico para lá e para cá, às vezes olhando o texto e olhando as minhas observações, e eu queria, nisso daí que eu achei importante, você ver a possibilidade de trazer um dado mais recente, eu queria exatamente indicar qual é, só um pouquinho. Porque na página 12 do trabalho, deixa eu voltar. Pronto, na página 12. Foram os dados do PIB, né? Quando você diz assim, é possível traçar interseções em terras demarcadas com pouca visibilidade, um modelo de extração e produção que fornece sistema de capitalista 4% do seu produto interno bruto e 25% do saldo comercial, apenas no ano de 2017. Aí você traz esses dados, tá? De 2017. Aí seria interessante, porque a gente sabe que não houve nenhuma demarcação das terras indígenas até o presente momento, e seria interessante você se referir a esse, quer dizer, os dados que você encontrasse, a esse momento mais recente, porque 2017 a gente está 5 anos atrás, né? E a situação de lá para cá é uma outra situação que pode até confirmar o que você está dizendo de 2017, certamente, né? Então, eu achei interessante você atualizar um pouquinho esse dado, atualizar assim, trazer um dado mais recente para fazer essa comparação, tá certo? Então, eu coloquei essa sugestão, fica também como sugestão. E o que mais com relação às questões formais?
Bom, questões formais, basicamente, é isso, tá? Com relação às questões assim de caráter material mesmo, que eu encontrei no corpo do artigo, desculpa, do TCC. Algumas coisas que eu acho que são importantes para dar uma precisão e uma excelência no seu trabalho. Por exemplo, você diz na página 15 que a defesa do meio ambiente foi inicialmente posta no nosso ordenamento de forma branda, página 15, tá, Bia? Mas ganhou grandes evoluções com a entrada em vigor do Código Florestal de 34, que começou a limitar o direito de propriedade. O que eu vejo? A necessidade de deixar assim mais precisa essa sua afirmação. Na década de 30, o meio ambiente, a gente nem falava no conceito de meio ambiente, que só veio surgir a partir da discussão da Conferência de Estocolmo, que é aí que se começou a ver o meio ambiente nessa perspectiva ampla. Antes da década de 70, antes de Estocolmo, a gente tinha visão de proteção de recursos naturais, e no Brasil muito com caráter utilitário, porque a gente estava no início do processo de industrialização do país. E no Brasil, essa concepção de meio ambiente que eu estou colocando, do ponto de vista, né, dos debates internacionais. No ponto de vista da legislação brasileira, a noção de meio ambiente ela entra a partir da década de 80, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, que é de 81, que aí ela cunha o conceito de meio ambiente. E aí ela vai devagarzinho, esse conceito vai devagarzinho sendo... ele vem constar na nossa legislação, com a Lei da Ação Civil Pública, e lá na Constituição é que a Constituição vem trazer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando você fala que a defesa do meio ambiente... Eu entendi que você estava querendo dizer dos recursos naturais, da flora, mas eu acho que precisa deixar mais claro isso, porque quem estudou direito ambiental, quem é da área, entende isso. Mas quem não é, vai considerar que desde lá da década de 30 a gente tinha uma concepção do meio ambiente como direito a ser protegido, e não é, na verdade não é. Eu acho que tem que deixar, talvez você só colocar, né, colocar a defesa dos recursos naturais e depois você falar, aí você se refere ao Código Florestal, aí você diz da flora, e lá naquele pedacinho ali, nesse parágrafo, nessa frasezinha que eu li, você puxa uma nota de rodapé, talvez, professor, quando fala de meio ambiente, faz esse esclarecimento, sabe? Eu acho importantíssimo isso, sabe? Porque é uma correção de uma perspectiva teórica, de um conceito, da legislação. Então, eu acho importantíssimo trazer essa afirmação de forma totalmente correta, tá bom? Então, isso achei importante fazer um destaque. Eu não vi muita coisa, Eu acho que, do ponto de vista da concepção, né, do direito ambiental, das concepções básicas do direito ambiental que você trouxe, né, com a percepção dos direitos da natureza, essa análise histórica de como foi desenvolvendo a proteção, e depois a questão indígena, você trouxe de uma forma, assim, eu acho que muito bem posta a sua análise da questão do garimpo em terras indígenas. Então, assim, eu não vejo, do ponto de vista estrutural, eu não vejo muitas alterações, mas, à medida que a gente vai lendo o texto, aí eu vejo algumas coisinhas importantes para trazer como sugestões de revisão. Outra coisa que eu fiquei pensando, lendo o seu texto, e desde a hora que eu li, lá na introdução, eu li no sumário, que eu li a palavra desmembramento, eu fiquei querendo descobrir exatamente de que desmembramento que você estava falando ali. Quando eu comecei a ler o capítulo 3, onde você fala desse desmembramento, que a palavra está, inclusive, no título, na minha percepção, você está falando ali de um desmantelamento, de uma destruição, né? No meu, assim, na minha percepção, na minha leitura, né, essa essência que você nominou como um desmembramento, que é a essência, né, do seu capítulo, tanto que está no título, é um processo de desconstrução, de um desmantelamento.
Então, isso está tanto na introdução, a palavra está na introdução e, obviamente, está nas considerações finais. Mas eu fiquei questionando se você está... Ainda mais quando se fala de terra indígena, de terra, que quando a gente fala de desmembramento, e a gente está falando de terra, desmembramento tem um conceito legal, entende? Então, eu acho que não seria um desmantelamento, você quer falar? Não sei, mas assim, para mim não é desmembramento do ponto de vista jurídico, né? Então, assim, eu vi a necessidade de lhe colocar isso junto ao professor e vocês vejam se faz sentido essa minha colocação. Na página 21, eu também tenho algumas correções. Como era mais do que uma, eu vou abrir a página 21, tá? Porque talvez seja necessário, como não é observação só formal, fazer algumas considerações básicas. Espera aí, só um pouquinho, pessoal, porque para eu chegar até aqui, a página 21. Inicialmente, está tudo marcadinho aqui, mas, por exemplo, quando você fala do dispositivo não possuir competência para legislar em se tratando de terras indígenas, aí você se refere à lei. Seria mesmo, quando a gente lê, né, dispositivo, né, a gente entende, a gente não tem, pelo menos, né, eu pretendo, Beatriz, que muitas pessoas leiam o seu trabalho, inclusive, né, que não sejam da área jurídica, que o seu trabalho está muito bom, né, para balizar toda uma discussão sobre a questão do garimpo ilegal e terras indígenas, dentro dessa perspectiva da criminologia verde. Então, eu acho que seria interessante você falar dessa adequação, né? Primeiro, a adequação da palavra dispositivo, né? Que não é... Seria uma disposição legal e tudo. E eu acho que a palavra dispositivo ela cria uma dúvida, né? E outra coisa é porque você botou exclusiva, que é exclusiva da União. E eu achei que você poderia também explicar um pouquinho, sabe? Mais, até para quem não é da área jurídica, essa questão das competências, tá? E foi uma sugestão também que eu coloquei aqui para você ver com o professor a necessidade dessa clareza, porque eu acho que o seu trabalho está muito bom e é importante mesmo que ele seja acessível a todo tipo de público, até porque uma das minhas sugestões é para você transformar em forma de artigo, tá? Os resultados do seu trabalho em forma de artigo. O que eu botei mais na página 21? Com relação, você fala aos povos Yanomami e Munduruku, aí você puxa uma notinha, né? Você se refere a essa informação relativa a esses dois povos, que são povos que você cita bastante na sua pesquisa. E aí eu tive, com a questão Yanomami, principalmente nos últimos meses, agora, isso aí é muito sugestão, sabe? Eu gostei tanto do seu trabalho que eu fiz que eu trouxe aqui algumas sugestões de alguma forma trazer um aperfeiçoamento. E aí, assim, esses povos são povos que têm aparecido tanto nesses últimos tempos, são povos que os direitos deles, né, nos últimos tempos têm sido tão massacrados. Por que não você falar um pouquinho mais, nem que seja também notinha de rodapé sobre esses povos, né? Sobre o que vem acontecendo nos últimos tempos. Eu gosto muito de nota de rodapé, porque a gente explica o que é essencial e não precisa desmontar o texto, né? E a falar um pouco dos povos indígenas, de toda a agressão aos direitos básicos, direitos humanos básicos dos povos indígenas, no contexto que a gente está, né, de desmantelamento de direitos, e principalmente desses povos, eu acho que é essencial. Mas também dá visibilidade, quem são esses povos, onde é que eles estão situados, tá? Então, você puxar uma notinha de rodapé, porque de repente você escreve um artigo em inglês, transforma o seu artigo, o seu trabalho em artigo e coloca em inglês, e submete uma revista internacional. Então, para eles, não sabem exatamente onde é que estão esses povos, onde é que eles se situam, como é que eles estão próximos ou não dos garimpos. Então, eu achei interessante você dar uma visibilidade maior, tá? Quando você fala desses povos. Que mais? Eu já estou quase terminando, viu, professor?
Sim, outra coisa também, você citou na página 22 a rede de sustentabilidade. A gente está cansado de saber quem é a rede de sustentabilidade, mas às vezes a gente lê, eu acho até que está em letra minúscula, não me lembro, mas a rede de sustentabilidade é um partido político que tem tido, nos últimos tempos, uma importância enorme, né, com relação a estar na posição contrária ao desmantelamento da legislação ambiental. Então, aí quem lê, né, que não conhece bem, né, toda essa perspectiva, né, que a gente tem atualmente do Brasil, principalmente eu penso sempre em quem está muito fora dessas questões, né? Quem é a rede de sustentabilidade? É uma ONG? Quem é essa rede de sustentabilidade? E ela outra coisa, eu falei dos povos indígenas, e eu acho que também esse partido político, né, que é a rede, eu acho que é essencial as pessoas saberem quem é, a sua importância nos últimos tempos. E aí eu achei também importante você fazer uma explicaçãozinha de quem é a rede de sustentabilidade. Pode ser que achem que é uma ONG, entende? E até assim, você pegar, né, fazer uma pesquisa rápida, quais foram as ações da rede de sustentabilidade com relação à questão indígena, contra o garimpo ilegal, né? Então, assim, eu acho que é um acréscimozinho no seu trabalho, mas que vem dar uma robustez, sabe, na sua pesquisa. Também na página 22, eu deixei marcado aqui, você vai ver que às vezes você está se referindo deixa eu só voltar para ela, só um minutinho. E eu também acho super importante essas observações, porque realmente, eu repito, às vezes a gente está elaborando um artigo, a gente está escrevendo, a gente não vê algumas coisas que, para o leitor que está de fora, quando bate o olho, vê, e eu acho que é sempre uma oportunidade da gente dar uma clareza de todas as formas ao nosso pensamento. Por exemplo, você afirma, acho que é o terceiro, não, é o segundo parágrafo mesmo, né, que começa na página. Existe uma tentativa de driblar os instrumentos de proteção ambiental. Claro que a gente sabe que existe, mas quem é? Esse existe aqui está muito indeterminado. Quem é que tem essa tentativa, né, de driblar os instrumentos de proteção ambiental? E se você está afirmando num trabalho científico, né, você tem que dizer de onde parte essa tentativa, né? Especificamente, quem é que tem essa... a gente que interpreta a lei? Os legisladores que estão legislando contra a proteção ambiental? De onde parte essa tentativa de driblar a legislação de proteção? Tá? Então, quem é o autor dessa afirmação que você disse que faz? E isso aqui é um exemplozinho, eu acho que eu encontrei umas 2 ou 3 vezes no seu trabalho, essa falta de uma clareza com relação a algumas afirmações específicas, mas que são afirmações de mérito. Tá? Então, assim, eu acho importante que fazem parte dos resultados da sua pesquisa. Então, eu acho importante dar essa clareza de quem você está falando quando você faz essa afirmação, entende? E a partir também especificamente de quê? Tá? Para não ficar muito, a Bia que está dizendo isso, mas como é que eu posso provar? Né? E a gente sabe que a gente está provando o tempo todo as coisas na academia, né? E assim, é uma sugestão que eu achei importante colocar aqui. Sim, uma coisa também que eu acho importante você deixar claro, e você sabe disso, porque a gente viu na disciplina, é quando você fala de reserva legal, né? E aí, eu acho que quase ninguém que não estudou direito ambiental não sabe que a gente só tem reserva legal em área rural. A gente não tem reserva legal em área urbana. E quando a gente lê, quando você está falando da reserva legal, a gente não tem essa clareza de onde é que se situa esse instrumento de proteção que está no Código Florestal, que é a reserva legal. Não valia a pena você também fazer essa observação? Né? Porque aí você está falando de terras indígenas que envolvem a proteção de uma população de povos tão importantes. A gente sabe que sempre elas vão ter, praticamente sempre, a não ser que algum perímetro urbano tenha praticamente alcançado os limítrofes, mas eu acho importante deixar essa observação, que a reserva legal é um instrumento de proteção ambiental introduzido pelo Código Florestal
para estabelecer, aí você diz que é 20% no bioma amazônico, mas que é só em área rural, que não incide em área urbana, tá? Que mais? Espera aí. Quando começa a falar. Na página 23, você também... eu coloquei uma observação que eu acho importante, porque você diz que 2008, quando você fala da Lei de Crimes Ambientais, eu acho que é aqui, e você fala, será que é do decreto de 2008? Vamos lá para a página 23, só para conferir. Que aí você diz que o ano de 2008 ele é um marco. Deixa eu ver se foi aqui. Só um pouquinho. Meu Deus, às vezes, quando eu estou falando, aí fica com dificuldade de abrir o seu trabalho, mas está abrindo aqui. Eu saio dele. É na página 23, professora. Página 23. Primeiro parágrafo. Pronto. Não, eu acho que é mais embaixo, não. Quando você diz que é um marco. Está aqui. O ano específico de 2008, no primeiro parágrafo mesmo, Bia. O ano específico de 2008 foi estabelecido como marco para a anistia. Mas por que é o marco para a anistia? A gente sabe que foi, né, no ano de 2008 que foi editado o decreto, né, 6.514, que alargou, né, que trouxe uma certa anistia àqueles que tinham suas propriedades antes daquele período. Então, assim, só que você diz que é um marco, mas por que é um marco? Tá? Quando eu leio o parágrafo, eu não vejo isso de forma clara. Depois, se foi erro de interpretação minha, você me diga, mas eu achei também importante você explicar melhor, tá? Porque que esse ano de 2008 é um marco, e eu não vi você falando do decreto, porque o decreto 6.514, que vem regulamentar a lei de crimes ambientais, é que trouxe essa anistia, né, que depois foi reforçada sobre outra perspectiva lá no Código Florestal, 2012, tá? Mas daí depois você me esclarece sobre essa questão específica. Na página 24 também eu destaquei, quando você está falando sobre, eu acho que o senhor está falando sobre uma legislação e também com essa, eu fiquei com dificuldade. Pronto, logo no primeiro parágrafo, Bia, a utilização desse documento, você estava falando do julgamento do Supremo Tribunal Federal, como ele está muito longe lá em cima, né? E aí eu fiquei exatamente que documento que ela está se referindo, sabe? Então, assim, tive a necessidade de ter mais ter mais uma clareza, né, assim, na sua escrita com relação a essa sua análise. E que mais? Por fim, cheguei ao fim, finalmente. Eu acho que você faz um bom fechamento do trabalho, assim, um fechamento muito bom, gostei da sua conclusão, e por fim mesmo, eu acho que o trabalho como um todo, apesar dessas pequenas adequações, né, pequenas mesmo do meu ponto de vista, né, porque pequenas adequações muito no caráter estrutural e no caráter da substância do trabalho. Então, substancialmente, o seu trabalho está excelente. Parabéns, Bia, parabéns, professor Morton, e assim, a sua família, que você faz dedicações lindas. Eu falei, meu Deus do céu, como essa menina tem uma poesia na forma que ela escreve. Você, né, faz as suas dedicatórias, eu quase choro lendo, né? Então, seus agradecimentos. Então, seu trabalho está muito bom, é um trabalho substancialmente, estruturalmente, mostra que você fez uma pesquisa, você se interessou, você se dedicou ao tema com responsabilidade, né? Então, assim, ele está muito bom, tanto que eu sugiro que ele seja transformado num artigo. Eu acho que nada dessas observaçõezinhas que a gente faz tira o brilho do trabalho, né? E do diamante que você é, que eu acho que quando a gente fala de garimpo legal, o professor Ângelo trouxe aí a ideia de você e da Lara como diamante, eu assino embaixo. Então, eu acho que como um diamante que você é, cada vez que você lapidar, né, assim, claro que talvez muita coisa não dê para você fazer até o prazo do depósito, ok, mas eu acho importante ter esses pequenos cuidados, sabe? Então era isso, tá? Seu trabalho está muito bom, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, professora Marise, pelas considerações. Beatriz.
tá com você a palavra para fazer comentário ou responder algum questionamento que a professora Marise levantou. Professora, não se preocupe, eu vou passar um pente fino, né, nessa questão estrutural e nessa questão das observações, quanto a explicar mesmo esses termos que realmente, se pessoas de fora do direito ou fora até do direito ambiental pegarem, realmente não vão ter esse conhecimento mais palpável. E eu vou dar, o tempo do depósito ele vai dar certo, eu vou dar um jeito dele dar certo, não se preocupe. Mas é isso, eu gostaria de agradecer, assim, pode ter certeza que eu vou levar todas essas observações em consideração, vou pegar o arquivo que a senhora fez as observações e vou filtrar a partir dele, com certeza, e vou focar um pouco em trazer as referências para dentro do direito ambiental. A senhora falou do professor Tiago, eu vou pegar ele, vou dar uma lida, vai dar tempo, vou criar esse tempo. E muito obrigada, de Professora Marisa, está satisfeita com Estou muito satisfeita, eu que agradeço. Ainda hoje eu passo tanto o arquivozinho das minhas observações quanto o seu próprio trabalho com as marcações. Ótimo. Tá bom? Perfeito, obrigada. Bom, agora me cabe apenas fazer uma conclusão, né, desse momento inicial da sua defesa, Beatriz. Primeiro, para agradecer a honra de estar junto nessa construção, né, mas assim, deixando já registrando aqui publicamente que os méritos que foram apontados pelos professores Ângelo e Marise são todos atribuídos a você mesmo, né? Você ainda teve que me aturar assistindo as minhas aulas como monitora de introdução. Então, professor Ângelo foi pior, né? Porque foram 2 semestres, né? Mas, de todo modo, dando uma grande contribuição à disciplina, né? Ao que nós vivenciamos ali na sala de aula, e nos permitiu, inclusive, essa aproximação, né? Eu queria agradecer agora também, nesse momento, encarecidamente aos professores Ângelo e professora Marise, porque estamos no dia 21 de dezembro e esses 2 professores demonstraram, né, cada um sob o seu olhar particular. A gente vê o professor Ângelo puxando da teoria crítica dos direitos humanos, professora Marise do direito ambiental, contribuições preciosíssimas. E eu fico muito feliz de estar sendo gravado esse momento, porque são verdadeiras aulas que podem servir para outros estudiosos, outros pesquisadores que eventualmente tenham contato com essa defesa. E eu acho que a maior homenagem que lhe é dada hoje, Beatriz, é o zelo, a dedicação demonstrada por esses 2 professores na leitura cuidadosa, né, de todo o carinho que eles demonstraram aqui em relação ao seu trabalho. Acho que, muito mais do que qualquer nota que a gente vá, afinal, dar, eu acho que essa é a maior coroação, realmente, de júbilo e de sucesso, de êxito desse seu trabalho, né? Agora, você quer falar alguma coisa ou quer deixar para o final? Não, pode deixar para o final. No final, ok. Então, agora é aquele momento final, né, em que a gente vai decidir o seu destino acadêmico. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pedir para os professores, vou criar uma sala aqui, e aí vou pedir para os professores migrarem para essa nova sala, em que a gente vai definir a avaliação, né, o resultado final da avaliação. Aí vou pedir, inclusive, para que a gente possa, deixa eu colocar aqui, para que a gente possa, a gente ir o som e o vídeo aqui da sala, né, professor Ângelo, professora Marise, e a gente vai para essa outra sala, onde a gente vai decidir o destino acadêmico de Bia, como eu disse. E aí vou até pedir para os presentes aqui, se eles só lembrando que está sendo gravado. Então, o que vocês falarem aqui, inclusive mal do professor orientador, vai ser gravado. Então, tenham a maior cautela possível para não ficar registrado isso, certo?
Então eu vou tirar aqui meu som e o vídeo e a gente volta já.
Pronto. Ainda bem que vocês ficaram bem quietinhos aqui, né? Esperar só a professora Marise retornar. Já. Eita, eu entrei com o link do marido. Meu Deus do céu! Desculpem, eu não estou conseguindo. Não sei por que eu não estou conseguindo tirar a câmera. Sou eu, esse daqui sou eu, viu? Agora eu identifiquei pela voz, mas. Peraí, eu vou entrar de novo, que vai tirar. Eu vou entrar de novo. Peraí, eu vou pegar o link. Eu não sei por que entrou assim. Peraí, volto já, viu? Um minutinho. Tá bom. E entrou e eu fiquei tentando saber quem era. Nossa, quem é essa pessoa? Não conheço essa pessoa. Veio só para o final, só para ganhar a chamada. Pois é. Né? Ganhar a presença. Esperar. Para mim também não apareceu a câmera, professora Maris, naquela ocasião. Quando ela estava falando? Não, agora, quando ela entrou dessa última vez. Apareceu não. Deixa eu ver se ela... Ela mandou um áudio avisando que está chegando, que deu um probleminha no WhatsApp, mas está entrando. Pronto. Desculpem, pessoal. Tive que entrar no WhatsApp de novo. O WhatsApp saiu. Enfim, estou aqui. Pronto. Bom, agora, depois de a gente deliberar, Beatriz, sobre o seu trabalho, né, que é intitulado Ouro de Sangue, análise sobre os avanços do extrativismo no garimpo ilegal em terras indígenas, à luz da criminologia verde, a banca, à unanimidade, considerou o trabalho aprovado. Então, está cumprido esse requisito parcial, né, para a obtenção do título de bacharel em Direito, do curso de Direito da UFRN, e também a unanimidade resolveu atribuir a nota a este trabalho, a nota 10, e, portanto, ele é considerado apto a concorrer dentre as melhores monografias do CCSA, do curso de Direito no CCSA. Né? Parabéns, Beatriz, é uma homenagem muito acertada, né? A aprovação do seu trabalho, todo esse reconhecimento, e prova também do seu prestígio termos aqui estarmos contando com quase 20 pessoas, né? Em algum momento passou desse número, então sinta, mesmo que remotamente, o abraço de todo esse auditório que veio aqui prestigiar esse momento tão significativo, tão importante na nossa carreira acadêmica, que é a conclusão de um curso e a conclusão tão exitosa como você logrou. Parabéns. Muito obrigada de verdade. Eu vou agradecer especificamente a minha banca nesse momento, porque eu tive vários percalços durante a graduação com o curso de Direito, mas eu sempre amei estar dentro de sala de aula e acompanhar tanto o professor Ângelo quanto o professor Morton, enquanto monitora,
foi incrível para mim, assim, estar dentro da sala de aula e presenciar esse momento, estar dentro da sala de aula e poder me encontrar no direito ambiental. Quando a professora falava, foi um marco para mim pertencer a esse local. Então, assim, eu agradeço de todo o meu coração, agradeço a minha família, principalmente, e aos meus amigos, que são também minha família por extensão. E é isso, assim, eu vou... Enfim, eu não tenho nem o que falar mais. Muito obrigada, de verdade, a todos. Pronto, e agora, se você quiser registrar, e quem tiver a vontade de ligar a câmera para registrar, né, esse auditório tão diversificado, tão numeroso. Aí manda para a gente, Bia, que eu sempre exato. coloco minhas bancas lá no Instagram. Com certeza. Aí, Bia, veja, tem várias pessoas abrindo aqui as câmeras. Se você quiser colocar para abrir mais janelas, né, para aparecer todo mundo. Estou fazendo isso. Alterar layout. Consegui. Acho que sim. Nossa, é uma das bancas que eu participei mais concorrida, assim, em termos de Nossa, público. é muito prestígio. Bia. Olha só. Isso, família grande, família do interior, entendeu? Aí energia, potência. Pronto, pois vamos só fazer aquela pose para poder sair bem na foto aqui. Bia, você vai ficar responsável pelo print? Professor, eu não sei tirar print, não, desculpa. Pronto, eu posso tirar. Pronto, tira aí, então. Eu tiro. Então, todo mundo faz a carinha bonitinha, ó. Pronto. Deixa eu só mandar para a Bia para ver se deu certo, viu? Vixe, Maria. Não, eu acho que deu. Vê aí, Bia. Certinho? Ficou igual a Mariana, não, porque ficou aqui o brinco na assim, deu mais do que certo. Pronto. Perfeito. Beleza, gente, e se sua mãe estiver aí, eu queria mandar um abraço. Quando a gente é mãe, a gente sabe o quanto as mães, principalmente seus pais também, mas a gente, né, mãe sabe o quanto a gente fica honrada. Ela está aí fazendo coração, professora. Dilmara. Feliz, Dilmara! Parabéns, Dilmara. Parabéns, parabéns. Viu? Muito bom. A vitória obrigada. É de vocês também. Com certeza, parabéns. Bom, pessoal, então... Feliz Natal a todos e a todas, um ano de 2023 repleto de saúde e de outras realizações. Bia já me confidenciou outros projetos, né? E que se concretizem com esse que conseguiu concluir esse curso. Obrigada. Feliz Natal, pessoal. Muito obrigada. Feliz Ano Novo. Feliz merecidas férias que terão agora. Para vocês também. Para todos nós, gente. Um beijo. Tudo de bom, pessoal.